E assim, pode ser que alguém que está chegando agora, que não me conhece, que não conhece a minha história, não entenda, né? Mas eu vim de uma família disfuncional, meu pai me rejeitou desde o ventre da minha mãe, né? Eles não eram casados, meu pai e minha mãe namoravam, né? Tiveram um relacionamento rápido e ela engravidou, ele negou a paternidade, que foi aquilo que eu te falei, Sim. né? Ele negou a paternidade, não teve nenhum tipo de envolvimento afetivo, emocional comigo durante todos os anos da minha vida, né? Aos 19 anos, meu pai me registrou a pulso, porque eu obriguei ele a me registrar. Sim. Eu disse para ele que era um absurdo a minha certidão de nascimento e a minha identidade no lugar da filiação ficarem com um vazio. Sim. Né? Ficarem com um lugar vazio, como se eu não tivesse um pai, porque para eu nascer, alguém teve que entrar com material genético, Exatamente. né? Então a biologia declarava que ele era meu pai, ainda que emocionalmente ele não quisesse, já que ele biologicamente era, eu queria o sobrenome dele. Sim. Então ele me registrou, então foi uma família assim, minha mãe fez o melhor dela. Né? Pensa uma mulher com 2 filhos pela mão, sozinha, que virava à noite em máquina de costura para poder sustentar os filhos. Né? Que tinha uma rede de apoio muito pequena, porque meu avô já era falecido, minha avó permitiu que ela morasse na casa que era da minha avó, então ele tinha um teto, porque a nossa avó cedia, Sim. porque minha mãe não teria condições de alugar uma casa e nos sustentar, entendeu? Então, assim, foi uma infância difícil. Foi disfuncional, porque minha mãe teve que fazer papel de pai e mãe. Sim. Né? Papel de pai e mãe, tanto para mim quanto para o meu irmão. Então foi muito difícil. Né? E quando você tem essa ausência da paternidade, em algum momento essa ausência vai bater. Em algum momento isso vai gerar alguma coisa na sua vida. Então, assim, na minha adolescência, isso gerou um alto nível de revolta, né? de rejeitar, né? A autoridade. Sim. Então, todas as coisas que depois que eu passei pelo Silk, que eu estudei EIFOL, que eu fiz REDEC, eu entendi tudo aquilo. Né? Que era tudo uma colheita mesmo, né? Daquilo que foi plantado, de escolhas que aconteceram, que houve desonras, e aí você vai reproduzir a desonra. Então, assim, foi muito esclarecedor o Silk para mim, o Silk mudou assim, a minha mentalidade, a minha vida. Então, muito nova, eu olhava o não ter pai, e aquilo me doía muito. Não ter pai presente. Sim. Né? Ver minha mãe lutando sozinha para nos criar, para nos sustentar, para colocar alimento na nossa boca, para nos vestir, calçar. Então, aquilo ali gerava em mim um sofrimento muito grande, Débora. Sim. Então, eu olhava para aquilo e eu falava, eu não vou viver isso. Quando eu crescer, quando eu ficar adulta, eu vou casar e eu vou ter uma família. Era meu sonho de criança. Aí quando chegou na adolescência, época da rebeldia, eu falei, não, eu vou casar com ninguém. Vou ficar solteira para sempre. Se eu tiver que ter filho, vai ser produção independente. Coisa de adolescente sem Jesus, né, gente? Coisa de adolescente que não teve encontro com o Senhor. Apesar de eu ter frequentado a Igreja Batista Memorial do Parque Anchieta por um tempinho da minha pré-adolescência, né? Eu fui levada lá numa EBF e fiquei frequentando a igreja, gostava muito, mas minha mãe era da Umbanda na época. Sim. Tem todo um jeito, muita coisa. Então, minha mãe era da Umbanda, ela não aceitava. Minha filha, crente, a mulher do pastor, o quê? Irmã? Você não tem uma irmã, coisa nenhuma, não tem outra filha, irmã nada. Então, assim, era muito difícil, sim, era muito difícil, né? Então, hoje, assim, eu entendo quando um jovem, um adolescente fala que encontra embate em casa para servir ao Senhor, que tem proibição e tal, porque eu passei por isso na época da minha pré-adolescência, no início da adolescência, quando eu ia para a igreja, né? Eu queria estar lá bonitinha, igreja batista, eu ia todo domingo para a igreja, tinha o culto dia de semana, minha mãe não deixava eu ir, não vai, não vai. Então, eu só podia ir domingo, eu era apaixonada por estar na igreja. Eu não conseguia ainda, naquela época, conhecer Jesus. Sim. Mas estar num ambiente onde Jesus estava já me fazia bem.
Entendeu? Então, eu era apaixonada por estar na igreja, até que, por fim, diante de tanto impedimento, tanta barreira, aquilo me esgotou, me cansou, e foi quando eu entrei na fase da rebeldia. Nessa fase da rebeldia, eu falava que eu não ia casar. Não vou ter marido, não quero ficar sozinha, não quero casar com ninguém. Maluquice de jovem sem Jesus, né? Mas o mais importante é que o momento da nossa história não define. Né? Não define quem nós realmente vamos ser, porque graças a Deus que a gente pode mudar de escolha. É muito bom. Olha, eu sou tão grata ao Senhor, gente. Quando eu olho para trás, eu lembro um monte de porcaria que eu fiz. Aí eu falo, Senhor, obrigada porque a gente pode mudar de ideia. Sim. Obrigada porque a gente pode se arrepender, porque a gente pode fazer novas escolhas, porque a gente pode olhar para a trajetória que a gente está traçando, vivendo, né? E dizer, isso não está legal, eu mereço mais, eu posso mais, né? Então, eu sou muito grata a Deus, porque em um momento eu descobri, ainda sem Jesus, que eu podia mais. Né? Que eu não precisava ficar vivendo aquela vida rebelde, que eu não precisava ficar vivendo uma vida ruim de relacionamento familiar, que eu podia mais. Né? Eu voltei a estudar, porque no auge da rebeldia eu larguei escola, larguei tudo. Olha, gente, minha mãe é uma santa criatura. Né? Porque o que ela passou comigo não foi fácil, não foi. Eu era uma menina muito difícil, muito difícil. Muito temperamento. Eu era colérica, eu não discutia com ninguém, eu voava na pessoa. Então, assim, era algo assim, a nível de temperamento, assustador. Né? Eu era assustadora. Eu olho para meus filhos e falo, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque por mais que eles até tenham um temperamento, porque ninguém tem sangue de barata, né? Eles não são quem eu fui. Ó, Deus, obrigada, né? Porque meu pai, né? Então, assim, quando eu descobri que eu podia mais, eu voltei a estudar. E nessa época eu conheci meu falecido esposo. Eu tinha 19 anos. Né, gente, eu demorei para acalmar, vocês estão vendo, né? Porque da adolescência até 19. Até 19. Eu demorei. Minha mãe passou comigo um picadinho salgado, tá?